Em uma luxuosa noite de gala em São Paulo, sob o brilho dos lustres de cristal e o eco solene do martelo do leiloeiro, aconteceu o impensável. Entre risos e brindes de champanhe, um milionário arrogante levantou a mão e esbofeteou sua esposa grávida na frente de todos os convidados. Aquele tapa rasgou a atmosfera de elegância e deixou um silêncio mortal. Todos os olhares se voltaram para ela, a bochecha vermelha, uma mão cobrindo o rosto e a outra protegendo a barriga. Mas a verdade chocante não parou por aí. Uma figura misteriosa surgiu, sua voz afiada cortando o ar, revelando um segredo sombrio que ele havia tentado enterrar. Ninguém ousava respirar. Quem realmente detinha o poder naquela sala? A noite havia caído sobre São Paulo com a densidade de sua garoa, e o Teatro Municipal brilhava como um farol de mármore e cristal. As luzes douradas acendiam brilhos no chão polido, e a música de um violino se infiltrava de um canto, misturando-se ao murmúrio de conversas elegantes e risos contidos. Outono chegava com sua promessa festiva, flores de orquídea nas lapelas e nos centros de mesa, a descrição do aniversário da cidade, lembrando que grandes eventos estavam à frente. Entre os garçons que iam e vinham com bandejas de pão de queijo, coxinhas e pastéis de carne e taças de champanhe que reluziam sob os holofotes, a noite parecia perfeita, medida ao milímetro. Mariana Costa caminhou devagar pelo saguão, com o passo cauteloso de quem sabe que está sendo observada. Ela usava um vestido azul noite, sem estridências, que realçava a curva serena de sua gravidez de 7 meses. Havia escolhido um coque baixo, brincos de pérola e um chale leve para se proteger da brisa que entrava pelas portas quando se abriam. Em frente a um espelho alto, ela parou por um segundo e ajeitou a bainha. Tocou com a palma o ventre, como se com esse gesto colocasse a mão sobre o coração de sua filha. No reflexo, reconheceu seu sorriso ensaiado, uma linha correta, sem alegria. Ela o apagou, o acendeu um pouco mais natural e então respirou fundo. Ela se lembrou de outro outono, não tão distante, em que havia acreditado que a vida era um passeio pela Praça da Sé, com um café com pão de queijo na padaria, a luz do entardecer roçando os edifícios, e uma conversa longa, calorosa, sem pressa. Ela tinha sido feliz então, ou pelo menos parecia. Agora, a estação chegava cercada de ruídos de protocolo, de listas de convidados, de artigos de jornal e daquela sensação de gelo que cobria as pequenas coisas. Um garçom se aproximou com uma bandeja de coxinhas fumegantes e pastéis cortados em quadrados perfeitos. "Dona Mariana aceita?" perguntou. Ela abriu a boca para dizer que sim, mas um dedo roçou a borda da bandeja e a afastou suavemente. "Obrigado", disse a voz de seu marido. "Mariana, querida, agora não. As fotos, você sabe." Eduardo Vasconcelos sorriu para o garçom com impecável cortesia e o dispensou com um leve aceno de cabeça. Depois, sem deixar de sorrir, sussurrou para sua esposa sem olhá-la. "Meia hora. Depois, o que quiser. Mantenha a pose." "Claro", respondeu ela com voz tranquila. Ela sabia que ele esperava exatidão em cada gesto. Eduardo era uma dessas pessoas que parecem ter nascido para a foto e a manchete. Ao seu redor, conselheiros, doadores, políticos e rostos da cultura se revezavam para apertar sua mão e dizer seu nome com admiração. Ele distribuía sorrisos, comentários certeiros, promessas de ligações, e o terno parecia crescer a cada aperto de mão. "Senhor Vasconcelos, um prazer vê-lo novamente", cumprimentou um empresário. "A cidade lhe deve muito." "Todos nós devemos, Sr. Mota", respondeu Eduardo. "Perfeito. No final, São Paulo é uma grande família."
Ele deu um passo em direção a Mariana, pousou uma mão em suas costas e se inclinou o suficiente para que a câmera capturasse o gesto. Minha esposa, Dona Mariana. Ela inclinou a cabeça, educada, com uma doçura sem excessos. Prazer. O som de cordas sendo afinadas anunciou a proximidade do evento. O leilão beneficente, organizado para financiar programas de formação artística, foi cuidado com esmero. No palco, um atril de madeira clara esperava o leiloeiro. E atrás, uma cortina anunciava os lotes com caligrafia elegante. Um grupo de fotógrafos ajustava lentes e comparava notas. As conversas se tornaram mais compactas, como se a sala respirasse em uníssono. Quando começar, nos sentamos na primeira fila. Haverá imprensa, disse Eduardo, ajeitando a abotoadura. Lembre-se de manter as mãos no colo. Nada de agitar o leque mesmo que esteja calor. E sorria. Hoje não se improvisa. Eu sei. Mariana olhou ao redor, buscando algum canto onde pudesse soltar a armadura por 1 minuto. Sua filha deu um chute suave. Calma, pensou, e o pensamento tinha a textura de uma promessa que ainda não sabe em que consistirá. Um garçom voltou a se aproximar, desta vez com bebidas. Champanhe, senhor, uísque, água com limão para Dona Mariana. Eduardo pegou uma taça de champanhe. Água com limão. Mariana agradeceu com o olhar ao garçom quando ele lhe colocou o copo gelado entre os dedos. Sentiu o alívio do primeiro gole. O garçom deixou escapar um sorriso tímido, como se ficasse feliz com aquele minúsculo triunfo. Obrigada. A palavra ficou flutuando, sem dono. Nesse trecho da noite em que as cortesias têm gume, caminhando em direção ao salão principal, Mariana passou ao lado de uma mesa onde 2 senhoras idosas falavam sobre vestidos de festa e sobre o carnaval do ano que vem. Dizem que a escola de samba vai fazer uma homenagem, comentou uma. Como antigamente? A Mariana veio à lembrança de sua infância no interior de Minas. Os passeios de domingo, os pequenos rituais que fazem a vida parecer amável. Uma nostalgia luminosa, quase um perfume. Eduardo a pegou pelo braço com firmeza. Estão nos esperando na frente. O Sr. Mendes vai querer nos cumprimentar antes de começar. Lembre-se do discurso. Mencionarei que nossa família apoiará uma bolsa de estudos. Fale pouco, mas concorde quando eu olhar para você. A imagem conta para o futuro de nossa filha. Ela assentiu. A frase ficou espetada em sua mente, como se tivessem pendurado um quadro torto em seu pensamento. O futuro de nossa filha. Uma frase grande, dita como quem coloca um selo. Na entrada do salão, os fotógrafos dispararam rajadas de luz. Mariana piscou. Viu o Sr. Mendes se aproximar, com seu sorriso de anfitrião de toda a vida, apertando as mãos de todos com a cordialidade do povo e a elegância do salão. Dona Mariana, Senhor Vasconcelos, bem-vindos. São Paulo fica mais bonita quando a generosidade se torna música. Disse com aquela voz que fazia qualquer um se sentir parte de algo importante. Eduardo correspondeu com palavras redondas. Mariana sorriu e por um instante acreditou que talvez a cortina da noite escondesse também uma surpresa amável, uma trégua, uma conversa verdadeira. Sentaram-se na primeira fila. O tapete amorteceu os passos dos que ainda buscavam seu lugar. O violino cessou e levantou-se um aplauso comedido. O Sr. Mendes ocupou o atril e o murmúrio diminuiu. Ele apresentou os patrocinadores, fez uma piada breve sobre os nervos do martelo, arrancou algumas risadas. As peças foram desfilando na tela. Uma escultura de ferro, algumas gravuras, um óleo com céu inchado sobre um campo de café. Os números e os nomes começaram a dançar, e a cadência de Quem dá mais tornou-se um batimento cardíaco antiquado e amigável. Mariana olhou para a direita e para a esquerda,
procurando rostos conhecidos que não exigissem nada. Com um gesto, pediu ao garçom um guardanapo de linho e 2 azeitonas. Eduardo fez um comentário em voz muito baixa, não tanto uma objeção, quanto um lembrete da fotografia posterior. Mariana assentiu sem discutir e, no entanto, levou uma azeitona à boca com um gosto quase infantil, como se um pequeno território secreto tivesse sido reconquistado. Nesse gesto mínimo, sentiu algo que não sentia há muito tempo, uma faísca de vontade própria. A menina voltou a se mover. Mariana pousou novamente a mão no ventre. Pensou que talvez a música tivesse agradado lá dentro. E essa ideia de repente se tornou tão terna que ela se perguntou quando havia começado a falar consigo mesma, apenas em sussurros. Depois da terceira peça falarei da bolsa de estudos, anunciou Eduardo sem tirar os olhos do palco. Quando eu mencionar a palavra família, olhe para mim, para que eles capturem. E não se levante no meio, por favor. Fica tranquila. Ela respirou fundo. Seus ombros pesavam, não por causa do chale, mas por causa do costume. Ela se lembrou da primavera anterior, uma mesa em um terraço ao sol, um prato de pastel de feira compartilhado. As palavras então eram simples. Ela se perguntou se era possível voltar a entrar em uma estação conhecida por outra porta. Uma jovem fotógrafa se abaixou ao seu lado para tirar um ângulo diferente da sala, e antes de se levantar, sussurrou quase sem voz, com um respeito estranho. A senhora está linda, dona. Mariana a olhou surpresa e devolveu um sorriso que era dela mesma. O gesto lhe pareceu um primeiro tijolo, uma base pequena. Os holofotes mudaram de intensidade e a próxima obra foi apresentada. Eduardo se inclinou para a frente concentrado. Ela não. Ela se permitiu um segundo de quietude. Uma ilha silenciosa no meio do salão brilhante. Ela ouviu a madeira ranger, o pequeno toque do martelo de teste no atril, o balanço quase imperceptível de uma lâmpada. Então, como acontece quando a atenção do mundo se afrouxa e uma intuição se infiltra pela fresta da noite, Mariana sentiu que alguém a olhava. Não um olhar curioso nem muito óbvio, mas uma daquelas atenções pacientes que reconhecem um gesto repetido ao longo dos anos. Ela endireitou as costas, como se o ar tivesse mudado de temperatura, e colocou o copo de água no porta-copos com cuidado para não fazer barulho. Ela engoliu em seco. Não sabia por quê. Algo, no entanto, se ordenou dentro dela, como se uma corda tivesse se esticado no ponto certo. Ela não procurou de imediato. Deixou que a sensação se tornasse carne, que o corpo dissesse o que a memória não ousava. Só então, muito lentamente, virou a cabeça para a área menos iluminada do salão, onde os convidados conversavam de pé, a meio metro dos quadros, naquele território impreciso entre a curiosidade e a discrição. Entre os convidados, uma silhueta masculina a observava de longe com uma intensidade que lhe era familiar. A manhã seguinte amanheceu limpa e clara em São Paulo, como se a cidade quisesse oferecer um respiro após a noite de luzes e murmúrios no Teatro Municipal. Mariana acordou mais tarde do que o habitual, com o corpo pesado, mas com a memória ainda vibrando pela sensação daquele olhar que a havia seguido da penumbra do salão. O eco dos aplausos, dos flashes e das conversas de sociedade misturava-se a uma impressão íntima, quase secreta, que não a deixava descansar totalmente. Ela se lembrava do modo como apoiou o copo de água sobre a mesa e, ao levantar os olhos, sentiu como se o passado tivesse retornado, agachado em um canto. Ela se perguntava se não teria sido simplesmente fruto do cansaço, uma miragem de sua mente cansada. No entanto, no fundo, algo lhe dizia que não. Enquanto isso, na mesa de jantar, Eduardo folheava o jornal do dia. Havia várias fotografias do leilão beneficente.
Em uma delas, ele sorria, terno impecável, cercado de personalidades políticas e artísticas. Em outra, Mariana aparecia de perfil, com uma expressão serena, embora seus olhos parecessem ir além do que a câmera capturava. Eduardo mostrou-lhe a página com orgulho, apontando para seu próprio retrato e a breve crônica que elogiava seu compromisso com a cultura. Foi um sucesso absoluto. O nome Vasconcelos brilha em São Paulo como nunca. E você esteve perfeita, querida, exatamente como tinha que ser. Mariana sorriu fracamente, elogiada por ter estado perfeita, não por ter sido ela mesma. O café da manhã, com um pão na chapa, café fresco e um pão de queijo quentinho, foi se apagando em silêncios prolongados. Mariana acariciava a borda da xícara enquanto ouvia ao fundo a voz de Eduardo ditando instruções por telefone a um de seus assistentes. O ritmo de sua vida era marcado por compromissos, números e fotografias, enquanto ela sentia as horas escapando sem encontrar um lugar próprio. O movimento em seu ventre a devolveu à realidade. A menina estava ali, lembrando-lhe que cada decisão não era apenas dela. Mais tarde, já sozinha na sala de estar, Mariana acendeu o rádio. Um samba antigo tocava, lembrando-lhe de sua avó e das tardes no interior. Ela fechou os olhos e quase pôde sentir o cheiro de bolo de fubá, ouvir os sinos da igreja da cidade e sentir a calma daqueles anos. Sem perceber, as lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Não eram de tristeza absoluta, mas de um anseio profundo, de uma vida que parecia ter sido apagada, sob camadas de protocolo e de aparências. Foi então que sua amiga Beatriz a ligou por telefone. Beatriz era uma mulher prática, de voz firme e coração caloroso, que sempre encontrava tempo para se preocupar com ela. "Como você está, Mari? Eu te vi no jornal. Parecia radiante, embora eu te conheça muito bem para saber que estava cansada." Mariana hesitou, mas no final se permitiu abrir um pouco seu coração. "B, a noite passada foi estranha. Senti que alguém me olhava com intensidade, como se me conhecesse há muito tempo. Foi um instante, mas ainda o tenho presente." Houve um breve silêncio do outro lado. Talvez tenha sido apenas a impressão de um grande evento, ou talvez o passado sempre encontre uma maneira de voltar quando menos se espera. À tarde, Mariana saiu para caminhar. Precisava de ar, precisava sentir São Paulo sem flashes, nem sorrisos ensaiados. Percorreu lentamente a Avenida Paulista, parou para observar as vitrines, ouviu um sanfoneiro de rua que tocava xote com paixão e finalmente se refugiou em uma pequena padaria quase escondida. Pediu um café com pão na chapa e sentou-se perto da janela. Ali, enquanto o burburinho da rua seguia seu curso, sentiu pela primeira vez em muito tempo um espaço só para ela, um instante de calma, de se saber uma mulher qualquer na cidade, sem títulos nem obrigações. Ao virar a cabeça para a porta, viu um homem entrar. Ele estava vestido com roupas simples, casaco escuro e uma blusa de lã leve. Seus passos eram tranquilos e, ao cruzar o olhar com Mariana, inclinou-se levemente como em uma saudação quase imperceptível. Ela sentiu um calafrio. Era o mesmo gesto, o mesmo olhar da noite anterior. O desconhecido pediu um café puro e sentou-se algumas mesas adiante. Não tentou se aproximar, nem interromper seu espaço, mas também não desviou o olhar completamente. Era como se quisesse deixar claro que não era uma coincidência. Mariana segurou com força a xícara em suas mãos. Sua mente se encheu de perguntas. Quem era aquele homem? O que ele buscava? Porque a olhava como se guardasse um segredo compartilhado. O coração dela batia rápido, não de medo, mas de uma mistura de expectativa e nostalgia.
Ela se debatia entre levantar e ir embora, ou ficar e enfrentar a possibilidade de descobrir algo que havia permanecido enterrado por anos. Finalmente, pagou a conta, deixou algumas moedas de gorjeta e saiu para a rua com um passo apressado. Sentia que precisava de espaço para pensar. Ao olhar de soslaio, viu que o homem não se moveu. Ele apenas a seguiu com o olhar, respeitando a distância. Esse respeito a intrigou ainda mais. Não era um perseguidor. Não havia hostilidade. Havia paciência, como quem sabe que o tempo joga a seu favor. De volta para casa, Eduardo já estava ocupado em outra reunião por videochamada. Mariana entrou sem fazer barulho, deitou-se no sofá e fechou os olhos. A tarde paulistana se filtrava pelas cortinas, trazendo consigo o rumor distante do trânsito e dos sinos. Nesse silêncio compartilhado com sua filha, ainda não nascida, Mariana sussurrou: "Se há um passado que volta, espero que seja para o bem." O dia terminou com a sensação de que um novo capítulo estava prestes a se abrir. Mariana, entre a dúvida e a esperança, compreendeu que aquele desconhecido não era um acidente em sua vida. Era o início de algo que ela ainda não podia compreender totalmente, mas que inevitavelmente mudaria o rumo de seus dias. E assim, enquanto o sol se punha atrás dos edifícios de São Paulo, a inquietação se tornou uma semente. Uma semente que logo romperia a superfície tranquila de sua vida para revelar uma verdade há muito tempo silenciada. O amanhecer de domingo chegou com um ar fresco em Campos do Jordão, onde Mariana havia decidido passar o fim de semana para descansar da agitação paulistana. A cidade, com suas casas de estilo europeu e sua natureza que parecia respirar em cada canto, oferecia um refúgio perfeito para seus pensamentos tumultuados. Ela caminhava lentamente pela praça principal, envolta em um casaco claro, com um cachecol de lã que cobria seu pescoço. Observava as famílias que passeavam, os turistas que tiravam fotografias e os idosos que conversavam nos bancos enquanto compartilhavam o jornal. Havia naquele ambiente um calor humano que contrastava com a frieza de sua vida recente. Ela se lembrou da cafeteria em São Paulo, daquele homem que parecia conhecê-la de alguma forma, e um calafrio percorreu sua espinha. A calma de Campos do Jordão servia como cenário para as perguntas que ainda não tinham resposta. Ao chegar a um café perto do centro, Mariana sentou-se e pediu um chocolate quente acompanhado de uma torrada com geleia. O garçom, um homem mais velho com bigode grisalho, sorriu e lhe desejou bom dia com um tom cordial que a fez sentir-se acolhida. Mariana respondeu com um sorriso sincero. Era esse tipo de tratamento simples, próximo e humano que ela sentia tanta falta em sua vida cercada de luxos e compromissos vazios. Enquanto bebia em pequenos goles, observava a majestosidade da igreja iluminada pela primeira luz do dia. Ela sentia que ali, no meio daquela beleza e simplicidade, podia começar a ouvir sua própria voz, a que havia calado por tempo demais. Não demorou para o telefone tocar. Era Eduardo, que de São Paulo já estava imerso em uma jornada de reuniões, apesar de ser domingo. Sua voz soava distante e ocupada. "Espero que descanse. A próxima semana será intensa. Investidores estrangeiros estão vindo. Preciso que você esteja impecável, como sempre." Mariana respondeu com calma, mas desligou com uma sensação de vazio. Tudo o que ele esperava dela era imagem, perfeição, aparência. Ele não perguntava sobre seu descanso real, nem sobre a menina que carregava no ventre, nem sobre o que ela sentia. Essa ausência lhe pesava cada vez mais. Quando ela guardou o celular, alguém se aproximou da mesa. Era o mesmo homem da cafeteria paulistana. Ele vestia-se de forma simples,
com um casaco de couro e uma blusa de lã cinza. Seus olhos, escuros e firmes, a olhavam com uma mistura de nostalgia e respeito. Mariana, ele disse suavemente, como se o nome dela tivesse permanecido guardado por tempo demais em sua memória. Ela ficou paralisada. Como ele podia saber seu nome? O silêncio se prolongou por alguns segundos, interrompido apenas pelo murmúrio da praça. Finalmente, Mariana respirou fundo e perguntou: "Nós nos conhecemos?" O homem assentiu lentamente. "Sim, nós nos conhecemos há muitos anos. Eu não esperava te encontrar, mas quando te vi em São Paulo, soube que não podia permanecer calado." Mariana se remexeu em seu assento, tentando manter a serenidade. Seu coração batia forte, ciente de que estava prestes a se abrir uma porta para o passado. Ele se apresentou como Rafael, um antigo amigo de juventude, alguém que havia compartilhado com ela tardes de estudo e sonhos na universidade. Mariana, surpresa, buscou em sua memória, e aos poucos foi reconstruindo o rosto jovem que agora havia se transformado naquele homem maduro. Rafael lhe falou daqueles tempos, de como ela lhe contava seus desejos de viajar pelo mundo, de escrever e de construir uma vida plena. Ele se lembrou de pequenos detalhes que apenas alguém próximo poderia conhecer, e com cada palavra, Mariana sentia que um pedaço esquecido de si mesma ressurgia. Eles conversaram por um bom tempo. Rafael lhe contou que a vida o havia levado por caminhos difíceis, que havia morado no exterior e que agora havia retornado ao Brasil buscando fechar capítulos inconclusos. Seu tom não era dramático, mas sereno, como quem aceita que a vida deixa cicatrizes, mas também aprendizados. Mariana o escutava com atenção, comovida por essa sinceridade que contrastava tanto com o mundo calculado de Eduardo. De repente, Rafael lhe perguntou com voz baixa: "Você é feliz, Mariana?" Ela ficou em silêncio. Não podia responder com um sim honesto, nem com um não categórico. A felicidade era um conceito que lhe escapava entre os dedos. Ela tinha segurança material, reconhecimento social, mas felicidade? Seus olhos se encheram de lágrimas e ela desviou o olhar. "Não sei", sussurrou. Rafael não insistiu. Ele lhe ofereceu simplesmente sua companhia, a possibilidade de falar sem julgamentos nem aparências. Mariana agradeceu esse gesto. Em seu interior, sentia que aquela conversa era um presente inesperado, uma fenda no muro que ela havia construído ao seu redor. Mas também lhe dava medo, porque se lembrar de quem ela havia sido significava enfrentar o que ela havia deixado para trás. Quando se despediram, Rafael lhe disse que ficaria em Campos do Jordão por alguns dias e que, se ela quisesse, eles poderiam voltar a conversar. Mariana assentiu sem se comprometer, mas com o coração batendo mais rápido que o normal. Ela caminhou de volta para sua hospedagem com um passo lento, enquanto o sol iluminava as casas de estilo alpino da cidade. Tudo o que ela acabava de viver parecia irreal, como se o destino tivesse decidido lhe dar uma segunda oportunidade para se lembrar de quem ela realmente era. Ao chegar ao quarto, ela se olhou no espelho. Viu uma mulher elegante, com uma gravidez visível, mas também uma pessoa que havia perdido o hábito de se olhar de verdade. Ela se perguntou em que momento havia se tornado uma sombra das expectativas dos outros. Sua filha, crescendo em seu interior, merecia algo mais. Merecia uma mãe que soubesse o que queria, que recuperasse sua força. A tarde transcorreu entre reflexões e silêncios. Mariana decidiu escrever em um caderno, algo que não fazia há anos. Anotou pensamentos dispersos, lembranças de sua juventude, emoções que havia guardado por tempo demais. Escrever lhe devolvia a sensação de pertencer a si mesma. Foi um exercício libertador, embora também doloroso.
quando a noite caiu sobre Campos do Jordão. Mariana saiu para a varanda de seu quarto. As luzes da cidade acendiam-se lentamente, desenhando uma paisagem mágica. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Sabia que aquele encontro com Rafael não era coincidência. O passado havia retornado para sacudir seu presente. No silêncio da noite, com os sinos da igreja marcando a hora, Mariana compreendeu que o equilíbrio frágil de sua vida estava prestes a cambalear. Ela não sabia para onde a levaria esse novo caminho, mas intuía que nada voltaria a ser como antes. E nessa incerteza havia um vislumbre de esperança. Porque talvez, pensou, fosse o momento de se lembrar de quem ela havia sido e de decidir quem ela queria ser agora. A semana começou com um ar frio em São Paulo, e o céu cinza parecia antecipar os dias agitados que a aguardavam. Mariana retornou de Campos do Jordão com uma mistura de calma e desassossego, como se naquela cidade serrana tivesse deixado um pedaço de si mesma e, ao mesmo tempo, tivesse recuperado outro que acreditava perdido. O trajeto de carro serviu para ordenar pensamentos, mas assim que ela pisou na porta de seu prédio no bairro dos Jardins, a realidade a envolveu com seu ruído e sua pressa. Eduardo a esperava em casa, com a mesma rotina de exigências, reuniões e compromissos. Ela sabia que precisava enfrentar essa dualidade, a vida que ela tinha e a vida que começava a reclamar de dentro. Ao chegar ao apartamento, tudo estava em ordem, impecável e silencioso. O assistente doméstico havia preparado o jantar leve, e Eduardo estava em seu escritório, cercado de documentos e telas acesas. Ele mal levantou a vista para cumprimentá-la, como se a presença de Mariana fosse mais uma peça na maquinaria de seu mundo. Ela tirou o casaco, deixou o cachecol no cabide e se aproximou dele com uma calma ensaiada. «Como foi, Campos?» perguntou ele sem muito interesse. «Tranquilo», respondeu ela, evitando dar detalhes. Guardava para si a conversa com Rafael como se fosse um tesouro secreto que não estava pronta para expor. O jantar transcorreu em um silêncio denso, interrompido apenas por comentários breves sobre os compromissos da semana. Eduardo falava de um grupo de investidores estrangeiros que viriam negociar. Mariana escutava, assentia, mas sua mente viajava para a praça de Campos do Jordão, para as palavras de Rafael e para a pergunta que a havia desarmado. «Você é feliz?» Essa pergunta havia ficado flutuando, e cada vez que ela se lembrava de sua voz, algo dentro dela se agitava. No dia seguinte, Mariana saiu cedo para ir a uma consulta médica em uma clínica privada na Avenida Paulista. A médica, uma mulher jovem com um tom amável, explicou que a gravidez avançava bem e que ela deveria procurar descansar mais. Mariana escutava com atenção, mas seu olhar se perdia na janela que dava para a avenida. Ela via carros, ônibus, pessoas com casacos grossos se apressando para o trabalho. Sentia que a cidade se movia a um ritmo que já não se encaixava com seu interior. Ao terminar a consulta, ela caminhou sem rumo fixo e acabou entrando em uma padaria de bairro. Pediu um café com leite e um pedaço de bolo de cenoura caseiro. Ali, cercada de pessoas simples que liam o jornal ou conversavam animadamente, ela voltou a experimentar aquela cordialidade que tanto ansiava. Enquanto mexia o café, pensou em sua filha, no futuro que queria lhe oferecer. Não se tratava apenas de estabilidade econômica, que já estava assegurada, mas de um lar onde a ternura e a sinceridade fossem o pão de cada dia. Eduardo poderia lhe dar isso? Ela poderia construí-lo sozinha? A figura de Rafael aparecia como um lembrete de que havia alternativas, de que a vida podia ter outras cores. Naquela tarde, Eduardo organizou um jantar em casa com 2 sócios e suas esposas. Mariana, como sempre, deveria cumprir o papel de anfitriã impecável. A mesa estava perfeitamente arrumada, com toalha de linho branca, taças de cristal e velas suaves.
Mariana usava um vestido azul escuro, sóbrio, mas elegante. Durante o jantar, as conversas giraram em torno de negócios, investimentos e viagens de luxo. Mariana sorria, participava com comentários adequados, mas em seu interior se sentia distante, como se todo aquele cenário fosse uma representação na qual ela atuava um papel aprendido. Um dos sócios, com certa curiosidade, perguntou se ela havia viajado recentemente. Mariana mencionou Campos do Jordão de forma breve, e Eduardo se apressou em acrescentar que havia sido apenas um descanso curto, como se quisesse diminuir a importância da experiência. Mariana ficou em silêncio, mas sentiu um nó na garganta. Não se tratava de Campos do Jordão em si, mas da liberdade de ter decidido algo por ela mesma. Ao terminar a noite, quando todos se foram, Mariana recolheu os pratos com movimentos lentos. Eduardo se aproximou e lhe disse: "Preciso que você esteja concentrada no que está por vir. Tudo depende de que mostremos unidade, confiança, sucesso." Ela o olhou nos olhos e respondeu com voz suave: "E quanto a nós, Eduardo? E quanto ao que realmente somos?" Ele franziu a testa, confuso ou talvez irritado, e preferiu não responder. Voltou para seu escritório, deixando Mariana sozinha na sala de jantar. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Levantou-se várias vezes, foi até a varanda e observou a cidade iluminada. O barulho distante de carros e sirenes a mantinha acordada. No meio daquela vigília, tomou a decisão de voltar a ver Rafael. Ela não sabia para que exatamente, nem o que esperava encontrar, mas intuía que deveria seguir aquele fio invisível que a unia ao seu passado e a uma parte de si mesma. 2 dias depois, aproveitando que Eduardo estava em uma viagem de negócios em Salvador, Mariana pegou o carro e foi para Campos do Jordão. O trajeto lhe pareceu diferente desta vez, como se já não fosse uma escapada, mas um ato de afirmação pessoal. Ao chegar, o ar frio a recebeu novamente, e o som dos sinos da igreja lhe deu as boas-vindas. Ela caminhou até a mesma cafeteria onde eles haviam se encontrado, e ali, sentado em uma mesa ao fundo, estava Rafael. Sua expressão se iluminou ao vê-la, como se a estivesse esperando. Eles conversaram por horas, compartilhando lembranças, confidências e silêncios. Rafael lhe contou mais sobre sua vida, sobre as perdas que havia enfrentado e as lições que havia aprendido. Mariana, aos poucos, também começou a se abrir. Ela falou sobre seu casamento, sobre sua sensação de vazio, sobre suas dúvidas como mãe. Cada palavra a libertava um pouco mais. Rafael não a interrompia. Apenas escutava com uma atenção genuína que ela não experimentava há muito tempo. Quando o relógio marcou o final da tarde, Mariana sentiu que havia cruzado um limiar. Não havia nada romântico explícito, mas sim uma conexão profunda, uma cumplicidade que lhe devolvia forças. Eles se despediram com um abraço que durou mais do que o habitual, e ao sair para a rua, Mariana respirou fundo, ciente de que sua vida estava tomando um novo rumo. De volta a São Paulo, enquanto o carro avançava entre colinas e paisagens, Mariana compreendeu que já não podia continuar escondendo seu conflito interior. O passado havia retornado na forma de Rafael, mas o verdadeiro desafio estava nela mesma. Decidir se continuaria vivendo como uma sombra no mundo de Eduardo ou se ousaria recuperar sua própria voz. A noite caía sobre a capital quando ela chegou em casa. Em seu peito se misturavam medo e esperança. E nessa mistura, Mariana soube que a decisão estava cada vez mais próxima, embora ela ainda não tivesse a coragem de pronunciá-la em voz alta. O amanhecer sobre São Paulo trazia um ar fresco que contrastava com o turbilhão de emoções que Mariana carregava dentro.
Depois de seu encontro com Rafael, os dias pareciam tingidos de uma clareza distinta. No entanto, cada vez que ela cruzava a porta de sua casa no bairro dos Jardins, a pesadez retornava como um casaco pesado demais na primavera. O luxo e a ordem impecável daquele apartamento já não lhe ofereciam segurança, mas sim a sensação de estar presa em uma vitrine. Naquela manhã, Mariana decidiu que não podia continuar sustentando dois mundos em silêncio. A lembrança do olhar de Rafael, sereno e honesto, a acompanhava como um eco que lhe pedia coragem. Durante o café da manhã, Eduardo folheava o jornal financeiro enquanto bebia um café puro, como sempre, concentrado nos números e nas notícias dos mercados internacionais. Mariana, por sua vez, mal provou um gole de seu chá. Sentia a urgência de falar, embora a voz lhe ficasse presa na garganta. "Eduardo, eu preciso que a gente converse", disse ela finalmente. Ele levantou o olhar com um gesto distraído e respondeu: "Claro, mas agora não. Tenho uma reunião em 1 hora com os investidores. Pode esperar até a noite?" Mariana assentiu com um leve movimento de cabeça, embora por dentro fervesse. Essa constante protelação havia se tornado um muro invisível que ela já não estava disposta a aceitar. Mais tarde, Mariana visitou seu pai em sua casa no bairro de Higienópolis. Sr. Antônio, um homem aposentado de modos sóbrios, a recebeu com um abraço caloroso. Eles não se viam há semanas e ele notou de imediato a inquietação nos olhos de sua filha. Sentados à mesa da cozinha, entre o aroma de café recém-feito e bolo de fubá, Mariana se abriu pela primeira vez em muito tempo. Ela lhe falou de suas dúvidas, de Campos do Jordão, de Rafael, de seu medo de criar sua filha em um lar sem ternura. Sr. Antônio a escutou com paciência, acariciando sua mão com carinho. "Filha, a vida não é apenas cumprir o que os outros esperam de nós. Também se trata de encontrar um espaço onde seu coração respire. Você não pode apagar tudo em nome da aparência. Pense em sua filha, pense em você", disse com voz grave. Mariana sentiu que essas palavras a atravessavam como uma bússola inesperada. Era a primeira vez que alguém lhe confirmava que ela não estava louca por sentir o que sentia. No entanto, também sabia que seu caminho não podia ser definido apenas nas conversas com Rafael, nem nos avisos de seu pai. O próximo passo ela deveria enfrentar em seu próprio lar. Ao cair da tarde, Mariana foi a um pequeno café na Praça da Sé. Ali se reuniu com sua amiga da universidade, Lúcia, que se dedicava ao ensino de literatura em um colégio. Entre risos tímidos e lembranças estudantis, Mariana confessou o que carregava dentro de si. Lúcia, mais pragmática, a olhou com ternura e lhe disse: "Mariana, a vida nem sempre nos dá segundas oportunidades, mas se você as tem à sua frente, pelo menos considere-as. Não deixe que o medo decida por você." Essa conversa foi como um empurrão definitivo. Mariana voltou para casa com a determinação de falar com Eduardo naquela mesma noite, sem desculpas nem evasivas. Quando ele chegou mais tarde, cansado das reuniões, encontrou Mariana esperando-o na sala de estar, de pé, ao lado da janela. A luz suave das lâmpadas caía sobre seu rosto sério e decidido. "Eduardo, precisamos conversar agora", disse ela com firmeza. A conversa começou com tensões contidas. Eduardo tentava se esquivar com frases sobre a importância da estabilidade, dos negócios, de manter a imagem perante os sócios. Mariana, por outro lado, falou a partir da vulnerabilidade. Confessou seu vazio, a falta de afeto, o medo de trazer uma filha ao mundo no meio daquela frieza. Eduardo franziu a testa, cada vez mais nervoso. "E o que você espera de mim? Que eu abandone tudo por causa de suas dúvidas?
que eu coloque em risco o que construímos? Mariana respirou fundo e respondeu: Não é um capricho, Eduardo. É a minha vida, e nossa filha merece algo mais do que uma vitrine fria e vazia. Espero que você se lembre de que o que construímos não são apenas números, que por trás de cada investimento e negócio está a nossa vida, e em nossa vida falta o essencial, o amor, a sinceridade. As palavras atingiram em cheio no silêncio da sala. Eduardo se levantou, caminhou de um lado para o outro, como se procurasse uma saída que não existia. Finalmente, ele parou e a olhou com dureza. Há mais alguém? Mariana hesitou por alguns segundos, e essa hesitação foi suficiente para que ele compreendesse. Ele não precisou ouvir um nome. O silêncio de Mariana falava mais do que qualquer resposta. A tensão se tornou insuportável. Eduardo pegou sua jaqueta e saiu do apartamento sem dizer mais nada. Mariana ficou sozinha, com as luzes acesas e o eco da porta se fechando com violência. Sentiu medo, mas também alívio. Ela havia dado um passo que estava adiando por tempo demais. No dia seguinte, Eduardo não retornou. Mariana soube disso porque a cama dele permaneceu intacta. Ela passou o dia imersa em pensamentos contraditórios. Por um lado, sentia remorso por ter deixado transparecer a presença de Rafael. Por outro, sabia que era impossível continuar escondendo o óbvio. No meio dessa confusão, ela recebeu uma ligação inesperada de Rafael. Ele lhe disse com voz calma: Eu sei que você deu um passo difícil. Não se pressione. Estou aqui quando quiser conversar. Essas palavras breves, simples, lhe deram paz. Ela sentia que, apesar da tempestade, havia uma mão estendida esperando por ela, não para salvá-la, mas para caminhar ao seu lado. Naquela noite, enquanto passeava sozinha pelo Parque Ibirapuera, Mariana contemplou as luzes da cidade refletidas no lago. Ela se lembrou das palavras de seu pai, de Lúcia, de Rafael. O ar fresco a encheu de clareza. Ela soube que o caminho seria longo, que haveria reprovações, talvez rupturas. Mas também compreendeu que cada passo que ela dava a aproximava mais da vida que queria para sua filha e para si mesma. O capítulo se fechava com uma sensação de calma tensa, como o silêncio antes de uma tempestade. Mariana voltava para casa com a convicção de que seu destino já não seria definido nos escritórios de Eduardo nem nos números dos jornais financeiros. Seria definido por ela, com cada decisão, com cada verdade pronunciada. E essa certeza era, ao mesmo tempo, um alívio e um desafio que mal começava. O amanhecer do dia seguinte traria novos desafios, e desta vez ela não pensava em enfrentá-los com medo, mas com a certeza de que sua vida, finalmente, lhe pertencia. A manhã se despertou com um céu limpo sobre Campos do Jordão, e o murmúrio do vento nas árvores acompanhava os primeiros passos de Mariana na esplanada em frente ao hotel. Era sábado e a cidade fervilhava de visitantes, mas para ela, aquele dia não era mais um. Havia chegado o momento de enfrentar não apenas Eduardo e suas ameaças veladas, mas também seus próprios medos. Desde que ela ousou pronunciar o nome de Rafael na frente de seu marido, sabia que as peças de sua vida haviam se posto em movimento, como um tabuleiro onde a partida se tornava definitiva. Aquele amanhecer não trazia calma, mas o prelúdio de um confronto que podia mudar tudo. O dia anterior havia sido especialmente difícil. Eduardo havia reunido em São Paulo vários dos sócios da empresa e lhes deixou transparecer que Mariana não estava em condições de continuar na direção, insinuando que suas decisões pessoais podiam afetar a estabilidade do negócio. Mariana recebeu essa informação por boca de Lúcia e soube de imediato que não podia ficar calada. O dano já não era apenas emocional, mas também público, e no fundo de seu ser
começava a nascer uma raiva serena que lhe dava força. Ela compreendia que já não podia continuar protelando o inevitável choque. Mariana se preparou para viajar para a reunião que aconteceria em Campos do Jordão com alguns conselheiros e com Eduardo. A viagem de carro a levou por paisagens serranas, onde o verde das árvores contrastava com o céu azul. Durante o trajeto, ela repassava mentalmente o que queria dizer, as frases que deveria pronunciar com calma, sem se deixar arrastar pela fúria. Ao seu lado, na tela do celular, esperava uma mensagem de Rafael. Eu estarei perto caso precise. Você não tem que fazer isso sozinha. Ela sorriu fracamente, agradecida, embora soubesse que essa batalha deveria ser travada com sua própria voz. No salão reservado de um hotel fazenda, a tensão podia ser sentida no ar. Eduardo a recebeu com um gesto frio, acompanhado de 2 sócios que Mariana conhecia bem. Ele vestia-se impecavelmente como sempre, mas havia em seu olhar um brilho de nervosismo mal contido. Mariana, vestida com um simples tailleur bege e um lenço azul claro no pescoço, sentou-se na frente dele com dignidade. Os garçons serviram café e biscoitos de queijo, mas ninguém os tocou. A reunião começou com frases cordiais, e logo os sorrisos se desfizeram. Eduardo tomou a palavra e expôs que a empresa exigia uma imagem forte e unida, insinuando que as decisões pessoais de Mariana estavam colocando em risco esse equilíbrio. Ela escutou em silêncio e, quando chegou sua vez, falou com uma voz clara que surpreendeu até os presentes. Não se trata de aparências. Se trata de ética, de transparência, de respeito. Eu sustentei esta empresa tanto quanto você, Eduardo. E agora você pretende reduzir tudo a rumores e mentiras para esconder o que de verdade nos separa. A falta de honestidade. Houve um murmúrio incômodo na sala. Um dos conselheiros baixou o olhar, outro pigarreou nervoso. Eduardo apertava as mãos sobre a mesa como se tentasse manter o controle. O ponto alto chegou quando Mariana, com uma calma inesperada, revelou documentos que levava consigo. Eram provas de operações arriscadas que Eduardo havia autorizado sem consultá-la. Decisões financeiras que colocavam em perigo parte do patrimônio comum. Ela não o fez com o intuito de vingança, mas com a certeza de que deveria proteger tanto seu nome quanto o da empresa. Os sócios ficaram em silêncio, observando como o discurso de Eduardo desmoronava. Ele, visivelmente alterado, tentou desviar o tema, mas a evidência falava por si só. No meio dessa tensão, Mariana sentiu um calafrio. Ela não estava apenas desmascarando seu marido, mas também se libertando de anos de medo e silêncio. Ela se lembrou das noites solitárias na cobertura dos jardins, dos cafés da manhã vazios, dos aniversários de sua filha celebrados com sorrisos forçados. Todo esse peso se tornava agora força. Nesse instante, ela compreendeu que o verdadeiro clímax de sua história não estava em escolher entre Eduardo ou Rafael, mas em escolher finalmente sua própria verdade. A reunião terminou de forma abrupta. Eduardo saiu primeiro, sem se despedir, com o rosto desfigurado. Os sócios se levantaram um por um, murmurando frases neutras, evitando tomar partido abertamente, embora a balança já se inclinasse para Mariana. Ela recolheu seus papéis e saiu do salão com a cabeça erguida. Lá fora, o sol banhava as ruas tranquilas de Campos do Jordão, e pela primeira vez em muito tempo ela respirou aliviada. Quando caminhava em direção à praça, sentiu que alguém a observava. Era Rafael, apoiado em um banco, que a cumprimentava com um gesto discreto.
Mariana se aproximou e, sem a necessidade de palavras, ele compreendeu que ela havia dado o passo decisivo. Eles passearam por alguns minutos pelas ruas, falando de coisas simples, do burburinho dos turistas, do aroma de chocolate que saía das lojas. No entanto, no fundo da conversa, batia uma certeza compartilhada. O futuro estava mudando. O clímax emocional ocorreu quando Mariana, com voz embargada, lhe confessou: "Hoje eu não falei apenas como esposa ou como empresária. Hoje eu falei como mulher, e acho que pela primeira vez eu me ouvi de verdade." Rafael a olhou com ternura e respondeu: "Esse é o começo, Mari. Não se esqueça, o que você decidir de agora em diante deve nascer dessa sua voz." Ela sentiu que essas palavras eram um bálsamo e, ao mesmo tempo, um empurrão para a frente. A tarde foi caindo sobre Campos do Jordão e o som dos sinos das igrejas ressoavam à distância. Mariana sabia que a batalha com Eduardo estava longe de terminar, mas também que ela já não podia voltar atrás. No horizonte de sua vida se abria um caminho incerto, cheio de desafios legais, emocionais e familiares. No entanto, essa incerteza já não lhe dava medo, porque estava acompanhada pela certeza de que havia recuperado sua dignidade. Quando ela retornou ao hotel, recebeu uma mensagem de Lúcia que a deixou em suspense. "Eduardo não ficará quieto. Prepare-se para o que está por vir." Mariana ficou olhando para a tela do celular enquanto em sua mente se misturavam as imagens da reunião e as palavras de Rafael. Ela compreendeu que o mais difícil estava por vir e que ela deveria estar pronta para enfrentá-lo com serenidade e firmeza. O capítulo se fechou com Mariana debruçada na varanda de seu quarto, contemplando as luzes que se acendiam na cidade. O lago brilhava com reflexos dourados sob a lua crescente. Ela apertou com força o lenço azul que usava no pescoço como um talismã e, em voz baixa, quase como uma prece, disse a si mesma: "Eu comecei o caminho e não pretendo parar." Assim ficou selada aquela jornada, com a promessa de um amanhã incerto, mas também com a segurança de que Mariana havia cruzado o limiar que separa o silêncio da verdade. O eco dos sinos parecia lhe lembrar que cada hora contava e que o próximo movimento de Eduardo podia mudar o destino de todos. A brisa do mar de Salvador soprava fresca naquela tarde quando Mariana chegou ao bairro do Rio Vermelho. Ela havia aceitado o convite de Lúcia para ir a uma reunião em um pequeno café da Rua do Meio, onde alguns antigos amigos da família se encontravam com frequência. O lugar estava adornado com fitas coloridas, as esplanadas transbordavam de turistas e locais, e o murmúrio das conversas se misturava com o som suave de uma guitarra. Mariana precisava daquela pausa, de um instante, para recuperar as forças antes de enfrentar o próximo capítulo de sua vida. No entanto, o que parecia um respiro se transformou em uma inesperada revelação que ia sacudir ainda mais os alicerces de seu mundo. A lembrança de Campos do Jordão ainda era intensa. O confronto com Eduardo havia deixado marcas, mas também um estranho alívio. Agora ela sabia que não podia mais ficar calada e que a verdade deveria vir à tona. A aparição de Rafael, seu apoio silencioso e constante, lhe dava uma segurança que ela não sentia há anos. No entanto, Mariana estava ciente de que cada passo que dava despertava ainda mais a fúria de Eduardo, e em seu interior crescia a incerteza de até onde ele podia ir para manter o controle. No café, Mariana se encontrou com Lúcia e outros 2 amigos da família, João e Ana, um casal de amigos de infância que havia compartilhado com ela festas, batizados e natais. O ambiente era acolhedor, com mesas de madeira e paredes decoradas com fotografias antigas de Salvador. Um garçom jovem lhe serviu um suco de cajá fresco e salgados de siri,
E entre risos e lembranças, por um momento Mariana sentiu que a vida podia ser simples novamente. Mas a calma se desfez rapidamente. Ana, com voz hesitante, lhe confessou que semanas atrás havia escutado Eduardo falar com um notário em segredo, planejando transferências de propriedades e contas sem que Mariana soubesse. Mariana permaneceu imóvel por alguns segundos. As palavras pareciam perfurar seu peito. Aquilo confirmava suas suspeitas. Eduardo estava tentando despojá-la do que lhe pertencia, do que eles haviam construído juntos por anos. Lúcia apertou a mão dela e disse: "Você não pode mais olhar para o outro lado. Você precisa enfrentá-lo com provas e com a lei." Mariana assentiu, mas sentia que um abismo se abria sob seus pés. A conversa se tornou mais tensa. João se lembrou de um encontro recente com Eduardo no clube de golfe, onde o havia visto discutir acaloradamente com um banqueiro. Tudo indicava que seu marido estava desesperado, disposto a arrastar qualquer um com ele. Mariana compreendeu que não se tratava apenas de uma batalha pessoal, mas de proteger sua filha e seu futuro. Enquanto os outros falavam, em sua mente ressoava uma única ideia. Ela não podia mais continuar esperando. Ela precisava agir. O clímax do encontro se deu quando Lúcia, com um gesto de decisão, tirou de sua bolsa uma pasta. Nela havia cópias de e-mails e extratos bancários que comprometiam diretamente Eduardo em operações duvidosas. Lúcia havia conseguido essas provas graças a um contato de confiança e havia esperado o momento oportuno para mostrá-las a Mariana. Quando ela abriu a pasta e viu seu nome em documentos que não havia assinado, sentiu uma mistura de indignação e libertação. Era a confirmação de que ela não estava louca nem paranoica, de que sua intuição havia sido certa desde o princípio. Com voz firme, Mariana declarou que não ia permitir que Eduardo destruísse sua dignidade nem seu legado. "Eu me calei por tempo demais. Agora é a minha vez de falar e de mostrar quem eu sou." João e Ana a olhavam com admiração, embora também com preocupação. Sabiam que enfrentar Eduardo não era tarefa fácil, mas também compreendiam que Mariana já havia cruzado o ponto sem retorno. Após a reunião, Mariana saiu para a rua e caminhou lentamente pelas vielas do Rio Vermelho, iluminadas por luzes quentes e murais coloridos. O ar cheirava a acarajé e a maresia, e as músicas de festa se aproximavam. Ela parou em frente a uma pequena igreja, onde algumas mulheres idosas acendiam velas e murmuravam orações. Mariana entrou e acendeu uma vela também, fechando os olhos com um suspiro profundo. Ela não pedia milagres, apenas força para resistir e sabedoria para agir com justiça. Ao sair, ela encontrou uma mensagem em seu telefone. Era de Rafael. "Precisamos conversar. Eu descobri algo que você não pode ignorar." Seu coração acelerou. Ela guardou o celular na bolsa e caminhou em direção ao farol da Barra, onde haviam combinado de se encontrar. A noite havia se tornado mais fresca, e o reflexo das luzes sobre o mar parecia pressagiar que algo transcendental estava prestes a ser revelado. O cliffhanger chegou com esse encontro. Rafael apareceu entre a multidão, sério e com um envelope na mão. Ao vê-la, não disse uma palavra de imediato. Apenas lhe entregou o envelope e murmurou: "Aqui está a verdade que você buscava, mas também pode mudar tudo." Mariana o segurou entre as mãos, sentindo que dentro daqueles papéis podia estar não apenas a chave para derrotar Eduardo, mas também um novo destino para ela e sua filha. Enquanto caminhavam juntos sob a luz do farol, Mariana compreendeu que sua vida estava entrando em um território desconhecido, onde cada decisão pesaria mais do que nunca. A cidade continuava viva ao seu redor, mas para ela o tempo parecia ter parado. Ela se apegou à certeza de que já não estava sozinha e de que, embora o futuro fosse incerto, havia recuperado a voz que tanto havia calado. Nessa mistura de medo e esperança,
O capítulo se concluiu com Mariana olhando para o envelope que ainda não ousava abrir, ciente de que seu conteúdo podia desmoronar ou reconstruir completamente seu mundo. A manhã em São Paulo amanheceu clara, com um céu azul que contrastava com a agitação que Mariana carregava no peito. Ela havia dormido pouco, repassando uma e outra vez os documentos que Rafael lhe havia entregue. Aquelas provas eram irrefutáveis e apontavam Eduardo em múltiplos casos de fraude e engano. No dia anterior, ela havia sentido medo, mas agora esse temor se transformava em determinação. Ela sabia que não podia mais adiar o confronto. Havia chegado a hora de enfrentá-lo não apenas com palavras, mas com a verdade que ele tanto havia tentado esconder. A lembrança da reunião em Salvador ainda estava presente, mas agora adquiria um novo peso. Ali ela havia decidido não se calar mais, e agora, na capital, ia dar o passo definitivo. Rafael havia lhe proposto se encontrar em um escritório de advocacia na Avenida Paulista, onde já a esperava uma equipe disposta a ajudá-la a dar forma legal à sua denúncia. Mariana caminhava com passos firmes, embora em seu interior um turbilhão de emoções a assediasse. Ela pensava em sua filha Sofia, no futuro que queria construir para ela longe das sombras de Eduardo, e na promessa de que algum dia poderia recuperar a paz. O cenário em São Paulo era vibrante. Era uma terça-feira pela manhã, e a Avenida Paulista fervilhava com transeuntes, ônibus vermelhos e o tilintar das xícaras nos cafés. Mariana chegou ao edifício senhorial onde a esperavam. Ali, ela conheceu a doutora Helena, uma advogada experiente com cabelo grisalho e uma voz quente que lhe transmitia confiança. Rafael estava presente junto com Lúcia, que havia viajado de Salvador para acompanhá-la. A sala era sóbria, com estantes de livros jurídicos e grandes janelas por onde entrava a luz da cidade. Doutora Helena escutou atentamente Mariana enquanto ela relatava sua história. O tom de sua voz oscilava entre a firmeza e a emoção contida. Rafael completava os detalhes técnicos, mostrando os e-mails, extratos e contratos adulterados. Lúcia, com um olhar protetor, assentia e a animava a continuar. Doutora Helena, no final, apoiou as mãos sobre a mesa e disse com convicção: com este material, não apenas podemos deter Eduardo, mas também podemos exigir justiça e proteger seu futuro. Mariana sentiu um alívio profundo, como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. No decorrer da reunião, no entanto, surgiu um detalhe inesperado. Entre os documentos, havia um que revelava um movimento recente. Eduardo havia colocado em nome de um terceiro uma propriedade em Santos que Mariana desconhecia. Essa manobra indicava que ele continuava agindo nas sombras e que provavelmente já suspeitava que Mariana o estava desmascarando. O achado gerou um silêncio tenso. Rafael franziu a testa e disse que isso significava que o tempo estava se esgotando. Mariana compreendeu que não podia perder mais dias, que tinha que agir imediatamente. O clímax do capítulo chegou quando doutora Helena propôs dar um passo além, convocar Eduardo para uma reunião formal no escritório, com testemunhas e um notário presente. É o momento de você enfrentá-lo com as provas e de ele ver que não pode mais manipulá-la, explicou a advogada. Mariana hesitou por um instante. A ideia de ficar de frente para Eduardo a estremecia, mas também despertava nela um fogo de dignidade. Ela sabia que havia chegado ao ponto decisivo de sua história. Após um silêncio que parecia eterno, ela respondeu: eu aceito. Quero olhá-lo nos olhos e que ele saiba que não me submete mais. O plano foi traçado. Doutora Helena organizaria a reunião para 2 dias depois. Mariana passaria o tempo restante preparando cada detalhe com Rafael e Lúcia, antecipando as possíveis reações de Eduardo. A tensão era palpável, mas também a esperança.
O grupo compartilhou um almoço simples em um café próximo, onde Mariana pediu pastel e caldo de cana. Ali, entre as conversas e o burburinho paulistano, ela se sentiu amparada por uma nova família escolhida, aquela que lhe oferecia apoio incondicional quando ela mais precisava. A tarde avançou e o grupo se dispersou, deixando Mariana sozinha em um banco do Parque Trianon. Ela observava as famílias passeando, as crianças correndo atrás dos pombos, os idosos conversando sob as árvores. Essa rotina lhe devolvia um anseio por normalidade. Ela pensou em como havia permitido que o poder e a ambição de Eduardo dominassem sua vida e no quanto ela desejava recuperar a simplicidade do autêntico. Ela fechou os olhos e deixou que o sol acariciasse seu rosto, como um afago de consolo e esperança. O cliffhanger se produziu ao cair da noite. Mariana voltava para seu hotel quando recebeu uma mensagem inesperada em seu telefone. O remetente era Eduardo. O texto, breve e frio, dizia: "Eu sei o que você está fazendo. Não brinque comigo ou você se arrependerá." Mariana parou bruscamente no meio da Avenida Paulista. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas não apagou a mensagem. Ela aguardou como um lembrete de que estava no caminho certo, embora perigoso. O pulso dela acelerou, mas também sua decisão de não dar um passo para trás. Com o coração batendo forte, ela levantou o olhar para as luzes de São Paulo e murmurou para si mesma que não havia mais volta. O destino estava escrito, e ela se encontrava na antessala da verdade definitiva. Sua força, sua dignidade e o amor por sua filha eram agora o escudo que a protegia. E embora a ameaça de Eduardo pairasse sobre ela como uma sombra, Mariana sabia que a luz da justiça se aproximava. O capítulo se fechou com sua silhueta caminhando sozinha pela Avenida Paulista, com a certeza de que, no próximo confronto, tudo seria decidido. O dia amanheceu com um céu limpo sobre São Paulo, como se a cidade quisesse oferecer a Mariana um cenário sereno após a tempestade vivida. A noite anterior havia sido um turbilhão de emoções. O confronto final com Eduardo havia fechado um ciclo que, por anos, a manteve prisioneira do medo e do silêncio. Agora, enquanto abria as cortinas de sua pequena casa no bairro de Pinheiros, ela sentia uma paz desconhecida. O ar fresco da manhã entrou no quarto e, com ele, a certeza de que havia recuperado sua vida. O eco das palavras da doutora Helena no tribunal ainda ressoava em sua memória. A verdade sempre encontra seu caminho, e ela o havia encontrado. Eduardo, desmascarado, havia perdido o poder de manipular e de humilhar. Mariana pensava em quão irônico era. Aquele homem que havia construído um império sobre aparências, mentiras e abusos havia desmoronado em questão de minutos quando a verdade veio à tona. Ela havia chorado, tremido e duvidado, mas nunca havia se rendido. Essa lembrança a enchia de orgulho, embora também de humildade. A manhã se desenrolou com simplicidade. Lúcia veio visitá-la com um saco de pão de queijo recém-feito e uma garrafa de café passado. Elas se sentaram juntas na cozinha, rindo entre goles e lembranças. Sofia corria pela sala com a energia própria de seus 6 anos, alheia aos dramas adultos, desfrutando simplesmente da doçura do momento. Mariana a observava com ternura e compreendia que toda sua luta havia tido sentido por aquele sorriso infantil, por aquele futuro limpo de sombras que agora podia lhe oferecer. Rafael chegou pouco depois, com seu caminhar tranquilo e seu olhar franco. Ele trazia consigo uma pasta com os últimos trâmites legais que asseguravam a proteção econômica de Mariana e de sua filha. O ambiente na sala se tornou caloroso e familiar.
Eles falavam de planos simples. Uma visita ao Parque Ibirapuera, uma viagem a Salvador para voltar a ver o mar, a possibilidade de Mariana retomar projetos profissionais que havia deixado de lado por anos. Não havia grandeza nem ostentação, apenas a beleza do cotidiano. Enquanto o café fumegava na mesa, Mariana se levantou e abriu a janela. O burburinho da cidade chegava até eles. Vendedores ambulantes, conversas na calçada, o som de um artista de rua que tocava violão na esquina. São Paulo respirava vida, e ela se sentia parte desse ritmo. Por muito tempo, ela havia estado isolada, presa em um círculo de controle e desconfiança. Agora, cada pequeno detalhe da cidade era um lembrete da liberdade conquistada. O clímax do capítulo se apresentou de forma íntima, não em um tribunal nem em um escritório, mas no coração de Mariana. Ao observar Rafael brincando com Sofia, ela sentiu uma onda de gratidão e esperança. O medo que por anos havia guiado seus passos desaparecia aos poucos, substituído pela convicção de que ela merecia ser feliz. Ela havia deixado de ser a mulher silenciada para se tornar uma voz firme, uma mãe protetora e uma pessoa livre das correntes do passado. Esse momento, silencioso mas poderoso, foi a verdadeira vitória. À tarde, eles decidiram sair para dar um passeio pela Praça da Sé. O sol iluminava os casarões e os cafés estavam cheios de gente. Mariana caminhava de mãos dadas com sua filha, enquanto Lúcia e Rafael conversavam animadamente. O ambiente festivo da cidade os envolvia com músicos tocando melodias tradicionais e turistas tirando fotografias. Mariana parou por um instante para contemplar a cena. Ela pensou que aquele lugar, símbolo da história e do povo paulista, era também o cenário perfeito para celebrar seu próprio renascimento. A resolução chegou na simplicidade desse passeio. Mariana, olhando ao seu redor, compreendeu que não precisava de nada mais grandioso do que o que tinha naquele momento: família, amizade e dignidade. O passado com Eduardo ficava para trás, como uma sombra que se dissipava com cada riso de Sofia e cada palavra de apoio de seus amigos. Ela sabia que ainda haveria desafios e dificuldades, mas agora contava com uma força interna que jamais havia sentido. O cliffhanger se desenhou em forma de possibilidade e não de ameaça. Quando eles se sentaram em uma esplanada da praça, Rafael lhe falou com suavidade sobre um projeto que estavam desenvolvendo em Salvador e que precisava de uma direção comprometida. Poderia ser sua oportunidade para começar de novo, para demonstrar seu talento em um ambiente limpo, ele disse. Mariana não respondeu de imediato. Ela olhou para sua filha, depois para Lúcia e finalmente para Rafael. Em seus olhos brilhava uma mistura de ilusão e dúvida. O capítulo terminou com esse olhar, carregado de futuro, como uma porta entreaberta para uma nova vida. A última nota que flutuava no ar era clara. Mariana havia fechado um ciclo de dor e humilhação para abrir outro de esperança e reconstrução. A cidade de São Paulo, vibrante e luminosa, se tornava o cenário de um começo inesperado. Ela já não era a mulher quebrada que temia perder tudo, mas a mulher forte que havia aprendido que a família e a verdade eram os alicerces sobre os quais edificar um novo lar. A história de Mariana foi se apagando com a mesma serenidade com que amanhece um dia claro na metrópole. Após tantos silêncios, lágrimas e feridas, o que restou no final não foi o eco do confronto, mas a música tranquila de uma vida nova, tecida na companhia daqueles que a sustentaram. Nas últimas páginas, o que resplandece não é a queda de um homem poderoso, nem o ruído de um tribunal lotado, mas o murmúrio simples de uma praça paulistana, o riso limpo de uma menina e o calor de uma mesa compartilhada. De todo esse caminho, emerge um ensinamento claro e próximo.
Nunca é tarde para consertar o que está quebrado, nem para pedir perdão a si mesmo. A redenção, no final, não nasce nos grandes gestos, mas nas pequenas decisões diárias, na coragem de se levantar após a queda e estender a mão aos que amamos. Como uma lâmpada acesa na janela de uma casa no campo, a luz da família nos guia mesmo nas noites mais escuras e nos lembra que a verdadeira força não está no poder, mas na ternura que somos capazes de oferecer. Ao fechar esta narração, talvez você que escuta com calma em sua própria sala se lembre de que todos nós carregamos dentro de nós alguma ferida que merece ser curada e algum laço que merece ser cuidado. A vida, como o velho rio Pinheiros, segue seu curso paciente e constante, e em suas águas podemos aprender a deixar ir o que dói e a abraçar o que nos sustenta. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a com aqueles que você ama, pois as palavras compartilhadas também são uma forma de criar comunidade. E, acima de tudo, não se esqueça de que a verdadeira paz começa no interior do lar e que, como o pão recém-assado em uma manhã de domingo, o amor simples é o alimento que dá sentido à nossa existência. Qual parte da história te tocou mais? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e curtir este vídeo para mais histórias como esta.